Gente, às vezes a única saída é entendermos que precisamos viver um dia de cada vez. Mas em que circunstâncias isso ocorre? Por que acreditar que essa máxima pode salvar a vida de uma pessoa? Esse é um dos assuntos do programa de hoje. Então prepare-se, está no ar o Educação. Meu convidado é o escritor Rafael Sveiter. Muito bem-vindo, Rafael. Um prazer falar com você. Obrigado, Daniela, pela oportunidade. O prazer é meu. Você nasceu e foi criado em Niterói pelos seus pais. Como é que foi a sua criação? Minha criação foi de uma pessoa de classe média, foi tranquila. Agora, com meu pai havia um pouco de problema. Durante muito tempo, era como se ele não entendesse algumas coisas, é, de como eu funcionava. Eu acho que é isso, principalmente. Uma cobrança por eu ser uma criança parecida com as outras. Hoje eu vejo assim. E, sei lá, eu tinha umas coisas tipo, enquanto todo mundo estava brincando de pique ou jogando bola, eu estava no meu canto, inventando história, criando no meu mundo. Não que eu não brincasse com as outras crianças, mas havia uma diferença, eu acho. Eu sentia isso, eu me sentia diferente, e eu acho que meu pai não entendia isso. Ele sempre dizia assim, porque você é o filho mais velho, não sei o quê, mas eu não sinto isso. Eu sinto que... E minha mãe já tinha um carinho, tipo, me protegia um pouco, às vezes, da cobrança excessiva do meu pai. Mas a cobrança era de brincar? Era assim, explica pra gente um pouquinho Então, mais como é que era isso. E como você sentia ha- isso, é muito importante. havia uma cobrança. Por exemplo, uma vez eu lembro muito bem disso. A gente tinha uma casa, a gente tem ainda, mas eu não vou há muito tempo, uma casa em Teresópolis. E tinham várias crianças sentadas, assim. A gente estava indo jantar. E ele falou, Rafael, levanta as costas. Todas as crianças praticamente levantaram as costas também. Então, assim, eu acho isso. Durante muito tempo eu achei que fosse por causa da minha orientação sexual. Eu achei que ele tivesse uma coisa, porque eu vendo vídeos antigos, eu vejo que tinha tipo uns trejeitos, um jeito assim diferente da maior parte das outras crianças. Mas eu acho que era porque eu realmente era uma criança um pouco diferente das outras. Eu acho que isso. Acho que não só ele, como durante muito tempo da minha infância, eu senti várias pessoas não entendiam. Assim, eu sinto isso. Várias pessoas não entendiam essa coisa de eu ficar no meu canto, desde amigos, às vezes, dos meus pais, que eu sentia que não tinha uma, uma boa vontade, assim, às vezes. E, e na escola o bullying também, mas eu também tive apoio de alguns professores. E essa criança, como é que ela se sentia, assim, se você puder voltar, quais eram as sensações que você tinha? Claro que hoje você é um homem articulado, uma pessoa, né, que entende o que aconteceu, mas à época eu acredito que não entendia, não tinha o entendimento, obviamente, que você tem hoje a respeito disso. Como é que essa criança se sentia? Como ela explicava para ela mesma, talvez, aquilo que estava acontecendo? Olha, eu me sentia muitas vezes, Daniela, muito isolado. Muitas vezes, assim, e na escola, como havia muito problema de bullying, essas coisas, às vezes eu levava uma agressividade que eu não conseguia canalizar na escola para dentro de casa. E isso a gente brigava, eu e meus irmãos, bastante, e isso afetava, inclusive, o modo como eu via o meu relacionamento com a minha mãe, que eu pensava comigo, poxa, Rafael, você está dando desgosto para sua mãe então tinha isso, sua mãe que te acolhe, mas ao mesmo tempo eu acho que criar também.
me deu uma potência. Eu me sentia diferente, mas ao mesmo tempo eu sentia que não era uma coisa necessariamente ruim. Eu conseguia ver a vida de um outro modo. Isso foi crescendo comigo. Na época, eu não sei se tinha isso tão forte quando eu era criança, mas foi crescendo uma certa. Todo mundo fala essa palavra, mas é verdade. Uma empatia pelo diferente. Uhum. Então, a minha vida foi. Eu fui notando que. Até hoje eu noto, muitas vezes, que eu tenho uma visão diferente dessa. Eu não vejo com certo. Eu consigo ter empatia pelo mais, às vezes, que a gente coloca marginalizado, que a Uhum. gente, que Pelo a mais gente ri, criticado. o mais criticado. Eu consigo ter essa empatia. Isso foi crescendo ao longo do tempo, mas na época eu via também essa questão da criatividade como algo não necessariamente negativo. Eu gostava de criar, sei lá, peça de teatro, histórias, assim, Uhum. sabe? E gostava quando as pessoas participavam. Que aí estava dando vida às personagens que eu criava. Engraçado, né? E depois eu virei escritor. Sim, uma forma de sair daquele mundo também, né? Quando você cria um mundo, você cria personagens, é uma forma de você sair daquele mundo que te criticava, que te cobrava. Essa questão da violência, você saía desse lugar de violência, talvez, porque a opressão traz isso, né? Você é tão oprimido, tão oprimido, tão oprimido que chega uma hora que não dá, você tem que explodir, porque senão você morre. É, Então, acho que tem a ver com isso também. Você acredita que possa ter a ver com isso? eu acho que tem muito a ver com isso, mas eu não sabia canalizar às vezes a violência. Hoje eu canalizo através da escrita, eu sinto isso. Uhum. Naquela época eu criava histórias, talvez às vezes até eu podia ter o meu mundo, vamos dizer assim, né, através das histórias. Então, se acontecia uma coisa com X personagem, com Y, eu meio que, mas eu pensava uma coisa, Daniela. Eu pensava assim, quando eu ficar adulto, essas pessoas todas que me criticam, elas vão me conhecer, eu vou fazer alguma coisa diferente e as pessoas vão dar valor ou vão perceber o meu potencial. Engraçado isso. E eu sempre Muito. pensava e associava isso à criação, à criatividade. Muito interessante, que não foi tolhida, né? Porque poderia ter sido tolhida. Ela era criticada, mas não era tolhida, criticada pelo seu pai. Sua mãe, em É, relação aos seus momentos de criatividade, como é que ela reagia? eu acho que minha mãe ela reagia bem. Ela, inclusive, quando pegava textos meus, ela incentivava. E eu tenho um avô que é poeta. E, Eu ia falar dele daqui a é, pouquinho. e aí também ele me incentivava bastante nessa questão da criatividade. Eu sentia isso. Mas a minha mãe me incentivava sim. E a escola incentivava. Eu estudei no Guilherme Sacre, uma escola que tinha muito essa parte artística. Eu lembro de aulas de música com a professora Glória Latini, Glorinha, e o Renato. Então tinha o Alegrito, que era um palhaço, e tinha essa parte também do teatro. Eu lembro que eu era muito tímido, mas durante as apresentações de teatro não havia isso. No Uhum. esporte já havia, né? Durante as apresentações não acontecia isso. Engraçado isso. E eu acho que o Gay-Lussac tinha sim essa questão do bullying, mas tinha uma abertura muito grande para a criatividade. Maravilha. E essa relação sua com o seu avô, como é que ela era? Porque eu sei que ele foi uma grande influência na sua criação. Você já falou aí da poesia. Como é que era o dia a dia com ele? Os avós são tão importantes, né? Sim, esse meu avô, o pai da minha mãe, eu não cheguei a conhecer. O meu avô Valdemar, pai do meu pai, ele é vivo até hoje, está com 90 anos. E na época eu sentia um acolhimento total dele, total, assim, ele me tratava até demais, assim, ele via nas minhas
diferenças potenciais, assim, eu acho. Uhum, uhum. Então, estava sempre me incentivando, eu gostava de estar com ele, tinha também, até tenho hoje, até hoje, uma biblioteca grande, e eu tinha uma admiração muito grande, tinha uma coisa assim, e me sentia próximo, eu sentia a- Acolhido. acolhido quando eu estava com ele, ou com a minha mãe também, até minha avó, a mulher dele também. A outra também, mas é diferente, porque não tinha essa coisa da criatividade, né, tão forte. Eu me sentia inteiro, sabe, Daniela? Eu me sentia ali potente, feliz, adequado. Eu sentia isso. Uhum. E tem algum poema que você traga de lá, que você tenha lido com ele, que ele tenha lido para você, que Ele você... escreveu um poema para mim também, tá num dos livros dele. Eu acho que esse poema também me marcou. Ah, então ele é Mas escritor. Ele era escritor, escritor. poeta, ele foi ministro, aposentado, né, Uhum. do Superior Tribunal de Justiça, e ele Uau! tem livros publicados, mais de um. E às vezes eu pegava alguns livros também da biblioteca dele para ler, às vezes nem devolver. Tem livros aqui que estão na biblioteca dele ainda, mas eu sentia isso. Aí fez poema para mim, fez poema para. Hoje eu vejo até de uma outra forma. Eu vejo os poemas dele voltados para amores, poemas mais que eu vejo até que talvez para minha avó ou para outras pessoas que inspiraram ele. Mas na época eu vi um pouco diferente o trabalho dele, mas sempre tive muito orgulho de ter um avô poeta. Como é que você. Porque assim, como é que você lê isso aqui que eu vou. Essa comparação que eu vou fazer? O seu avô era um homem mais velho, um homem de outro tempo, né? E seu pai, mais novo, obviamente. Como é que você explica o fato de uma pessoa mais velha e, portanto, o que a gente espera que ela seja mais conservadora, muito embora a gente saiba que os avós são mais flexíveis, são mais carinhosos com os netos do que os pais com os filhos? Como é que você acha que você. Como é que você explica isso? Assim, uma pessoa de mais idade, por tradição, talvez, né, da gente imaginar, mais conservadora, ver o seu jeito de ser e te acolher, muito mais do que te acolher, né, te amar, te dar essa referência de escrever poemas. O que você acha que aconteceu ali? É um amor incondicional. Engraçado que com os meus avós, minha avó também materna, nunca senti cobrança de nada, sempre. Agora, com meu avô, eu acho que cada um tem eu acho que a sua história de vida. Eu acho que isso influencia muito. A gente às vezes vê irmãos diferentes, totalmente diferentes. Então, e é engraçado que a gente tem a mania de enquadrar as pessoas. Então, é da família tal, todo mundo é assim, é de tal. E a gente vê, eu acho que são experiências, talvez seja isso. Eu sinto que, eu não sei quais foram as experiências do meu pai, que levaram ele a ser mais um pouco conservador. Hoje em dia está bem diferente. Mas eu acho que é isso. Na escola, você disse que sofreu bullying. Como é que você lidou com essas situações? Foi muito difícil. E foram anos, viu? Anos de bullying. Eu me lembro assim de cenas difíceis mesmo. E eu não queria que meus pais soubessem e nem meus irmãos. Mas meus irmãos estudavam comigo e às vezes presenciavam sim. Ônibus escolar, e era muito ruim para mim. Eu acho que eu me Batiam em sentia você? batiam às vezes sim, me xingavam, sofri muita violência. Eu sentia, na época mesmo, eu adolescente, criança, eu tinha consciência de que parecia uma tortura, assim, Nossa, psicológica. nossa. É, foram anos, assim, e eu muitas vezes não entendia é, o,
nem do que estavam me chamando, por que estavam fazendo aquilo. E acho que a partir dali que eu comecei a me isolar um pouco, sentir, ficava às vezes no quarto chorando, triste, sem entender, mas é aquilo que eu te falei, quando eu podia criar, quando eu podia é, mostrar um pouco do meu potencial, eu já ficava feliz, mas na escola foi bem difícil, viu? E eu não sei como meus pais não notaram, e eu ouvia muito de algumas pessoas na escola que criança é cruel, que é assim, mas foi difícil. E você nunca pensou em abandonar a escola mesmo sofrendo desse jeito? Não, eu lembro que eu tinha um respeito muito grande pelos professores. E eu sentia uma segurança nos professores. Então, eu me sentia seguro quando estava com um professor ou professora. Alguns que eu sentia mais velho, depois eu senti que não davam esse apoio, que era mais assim, eu sentia uma segurança com os professores quando eu estava ali, mas eu não senti vontade de abandonar. Agora, eu tenho uma coisa, as matérias que não me interessavam, eu simplesmente não prestava muita atenção. Eu criava coisas, ficava no meu mundo, eu não entendia o porquê. Eu acho que, mas não pensei em abandonar, não. Eu pensava muito assim, caramba, eu tenho que ir. Eu tenho, por exemplo, atividade física, educação física, era horrível para mim. E aí eu pensava, caramba, eu tenho que ir. Isso foi uma fase difícil assim para mim. Algum professor te ajudou, marcou você assim por te ajudar nesse processo? Você Eu falou tive uma aí. professora, Hum, eu tive uma professora de literatura chamada Adelaide. Ela lia os meus textos e falava, Rafael, você tem muito potencial, continua assim. Então, com alguns professores eu sentia. Agora, às vezes, eu sentia também uma incompreensão de outros. Sentia também. Então, havia mas você essa diria que a coisa incompreensão era da maioria? de uma parte considerável quando eu era criança. De uma parte considerável. Uma parte considerável da minha. Tem alguma frase dessa professora, além dessa que você falou, que você traz para a tua vida, de algum professor seu que você traz para a tua vida? Porque a gente vai trazendo coisas, né? Tanto boas quanto ruins. E aí, nesse sentido, não no sentido do preconceito, nada disso, ou pode até ser, mas alguma frase assim que te marcou e você falou assim, caramba, isso é pra vida, sabe? Não lembro de uma frase, não, mas eu lembro de momentos que professoras me incentivavam, me acolhiam. Eu me sentia até amado por algumas professoras, amado mesmo, de verdade. E isso durou até a minha adolescência, alguns professores. E depois, quando eu estava mais velho, que eu já via naquela coisa de me sentir, também já estava fazendo terapia, via naquela coisa de me sentir muito diferente. Eu comecei a achar que aquilo era um potencial. A minha relação foi mudando com os alunos e com os professores. Uau, e você conseguiu achar. Olha que você devia ter quantos anos quando você conseguiu achar que que aquela diferença, na verdade, não era uma coisa ruim, era uma coisa boa, que podia te levar adiante a fazer coisas incríveis. Eu acho que eu estava com uns 15 anos por aí, quando eu gostei da primeira pessoa assim, na escola, era um menino. E aí eu comecei nesse processo, até Rafael, meu xará. E aí eu comecei nesse processo a perceber que essa diferença não era negativamente, não era assim necessariamente negativa. Podia ser um sentimento bom por alguém. E E foi aí recíproco? não foi difícil, viu? Mas assim, mas ao mesmo tempo eu comecei a entender os meus sentimentos, sabe? Não que eu não me aceitasse, não era isso, mas Sim. era diferente. E eu comecei a sentir realmente que tinham coisas que
eu tinha que conviver com aquelas coisas e não eram necessariamente ruins. Eu comecei também depois a pesquisar coisas na internet, Olha algumas. que E, legal, que e interessante. aí, Quando você consegue a sua identidade, né? Identificar algo em você, você não se culpa, você não se desespera, você não quer se enquadrar. Muito pelo contrário, você tem. Você acha que isso vem de onde? Assim, porque um menino de 15 anos, que a gente escuta a maioria, não, eu queria me enquadrar, eu tentei, né? Tentei me interessar por meninas, ou vice-versa, enfim. E você não, apesar de não correspondido, você sentiu que aquilo era uma potência. Então, de onde você acha que vem isso? realmente eu não sei. Eu acho que vem talvez das experiências anteriores de começar a ver que o diferente não era necessariamente negativo, não era uma coisa ruim. Então, como eu comecei, mas eu comecei realmente a amadurecer esses sentimentos dentro de mim. Não me lembro de ter tentado fingir interesse por alguma menina. Não me lembro disso. Incrível, Realmente eu não me incrível lembro. como você foi assim É. muito sagaz, muito maduro. E aí o bullying que ainda existia um pouco já não me atingia tanto e eu sentia já uma, vamos dizer assim, uma aceitação por parte de alguns alunos. Como é que você vê hoje, Rafael, pessoas que ainda têm essa dificuldade? Quer dizer, isso está falando aí de quantos anos atrás? Foi lá para a década de 1990, o final da década de 96, por aí, 97, por aí. Uhum. Então, tem algum tempo considerável. E Tem. você tinha 15 anos. Como é que É. você vê pessoas maduras? Que você acha, né, que acontece com as pessoas maduras que até hoje não conseguiram lidar bem com isso? Não conseguem lidar bem com isso? Eu não sei se tem, eu sinto nos mais jovens uma outra, uma outra pegada. Eu acho que, não estou dizendo que não exista bullying, nada disso, mas pelo que eu vejo em série, algumas conversas, eu tenho um irmão que tem 29 anos, então eu sinto que durante um tempo a gente teve uma luta de para ter um lugar ali. Então a gente tinha que denunciar muito a violência. Ainda existe muito, é claro, tem que ser denunciada sim. Mas hoje eu sinto que há uma visibilidade maior. Há uma coisa Claro, de, claro. não é, um empoderamento maior. Agora eu Mas acho tem que deve ser muito muita gente difícil. ainda que não se assume, que não se assume. Ah, Isso não, que não se aí, assume, sim, claro, por uma série de e isso coisas. deve Desde doer demais, né? deve, deve doer. Eu acho que as pessoas mais velhas, assim, da minha idade, assim, já com 40 anos, 40 e poucos, eu acho que deve ser muito difícil. Deve É. ser muito Porque difícil. calcificou meio que engessa, né? Você não olhar numa lente para o mundo, né? As lentes que você olha o mundo já de repente engessaram de alguma forma e a pessoa não consegue mais sair daquilo ali. Então eu vejo assim, porque eu estou comparando, né, mesmo a tua trajetória e assim tentando entender um pouco a tua história, porque a gente sabe que a nossa história, como a gente olha o mundo, tem muito a ver com a nossa criação. Mas aí você fala de uma figura que era rígida com você, mas você tinha duas outras figuras que te acolhiam, tua mãe e teu pai. Então, tua mãe e Isso. teu avô. E meu avô, Então, eu acho que isso. isso fez toda a diferença. E aí, eu quero saber, porque você foi estagiário no escritório de advocacia, você trabalhou como assessor de imprensa e você se tornou escritor, na verdade. Como é que foi essa trajetória? Olha, a minha família, uma parte da minha família paterna é ligada ao direito. Então eu fui lá e tentei
mas eu não conseguia. Via meu irmão conseguindo coisas, entendendo. Ele começou comigo também, meu irmão Flávio, que é advogado, e aí vi que não era minha praia. Depois aconteceu o seguinte: eu troquei para jornalismo, e aí estava trabalhando numa assessoria de imprensa, estava bem, estava na época que eu estava, acho que foi uma época que eu estava tranquilo emocionalmente, mas houve um caso, sim, que depois o psiquiatra conversou comigo, eu entendi melhor. Eu comecei a ficar, como é que eu vou dizer? Me senti muito na época, tá? Depois eu vou dar um nome para isso. Eu comecei a me sentir muito agitado, comecei a me sentir um pouco nervoso com algumas pessoas e parecia que eu estava perdendo o controle das minhas emoções. De fato, eu estava. Então eu tive que parar. Hoje eu tenho um diagnóstico de bipolaridade. Então hoje tá tranquilo, já tomo estabilizador de humor, tá tudo certinho. Mas naquela época eu estava muito, eu não sabia e comecei a realmente me sentir com medo dos meus próprios Das sentimentos, suas ações. das minhas Mas você ações. não voltou para o jornalismo, para assessoria de imprensa e tal. Você resolveu trilhar a carreira de escritor, não é isso? É, houve um Mesmo depois que momento. você conseguiu se estabilizar. Demorou para me estabilizar, demorou bastante. Não foi uma coisa fácil. E aí, isso foi em 2005, por aí, quando eu estava na assessoria já. E depois parei, realmente. E demorou muito, viu? Não foi fácil me estabilizar. Lá para 2009, quando eu encontrei um sarau, eu estava num local, eu tinha um blog e colocava os poemas lá. E hoje é meu amigo, que tem um sarau é, É o de João, né? o João do João do Corujão tem um Corujão. sarau. E Maravilhoso. Beijo pro João. isso. E aí, para você ver que interessante, tinha em Niterói, em São Gonçalo e na Barra. Eu fui parar na Barra da Tijuca. E aí eu levei os meus poemas, comecei a me apresentar, comecei a me sentir. Ali eu vi que tinham pessoas parecidas comigo, que eu estava no meu ambiente. E aí senti vontade depois de publicar o livro. Mas, assim, esse processo de me tornar escritor foi muito. O livro surgiu, mas, assim, mais do que me tornar escritor, era me sentir inserido na sociedade, me Sim, sentir, sabe, sem sim. cobranças minhas e dos outros, com pessoas que me entendiam melhor. Isso daí foi muito importante. Ah, imagino. E aí que você começou a buscar o tratamento? Foi aí que você se tocou ou você já estava em tratamento anteriormente? Já tinha tratamento, mas não deu certo. Por exemplo, teve psiquiatra que tinha me diagnosticado com depressão, e eu tomei antidepressivo. Isso não é muito bom quando a pessoa tem bipolaridade, isso potencializa Nossa, imagino pelo que você passou. a parte da hipomania. Então, é, e eu acho que esse processo, essas dificuldades também, me aproximaram também do meu pai. Interessante isso. Ele te Porque acolheu nesse momento? minha mãe morreu em 2000. Então, ali eu tinha 20 anos. Ela começou a ficar doente, eu tinha 18. E houve muita dificuldade entre a gente, mas eu também não entendi o que se passava comigo. Imagina ele. Mas ah, foi uma coisa de uma educação, uma autoeducação minha. É interessante mesmo como essas dificuldades me fizeram, Daniela, enxergar o mundo de uma outra forma, totalmente diferente. Explica Então pra gente. não havia mais poder, aquele poder que você acha que tem quando você é adolescente, ou não havia aquele poder de estar inserido, começando a trabalhar na assessoria de imprensa, ou um outro trabalho, começou a, a
Era um corresponder às adulto expectativas. ali na frente do outro. É isso que você quer dizer? Nessa questão toda com a sua mãe, né, da doença dela, em relação ao seu pai, ali era um adulto na frente do outro e não mais uma criança que queria demonstrar um poder. Seria isso? Como Um se fosse um adulto, descolamento. sim, mas um adulto com ainda com algumas dificuldades que surgiram emocionais. E Sim. aí tive que buscar um apoio, mas acho que essa visão mesmo me aproximou de muita coisa, inclusive eu comecei a ver o meu pai de uma outra forma. Eu comecei a enxergar que, caramba, preocupações dele às vezes tinham um pouco de sentido em determinados momentos. Não era aquele, sabe, um Não era monstro que eu para te achava que fazer era mal. determinado. Não era, não era. Eu comecei a entender, eu comecei eu acho que mesmo houve uma educação. Eu hoje tenho uma visão totalmente diferente do que eu tinha. Eu não eu comecei a me distanciar de algumas de ter que ser. Hoje tem muita coisa em rede social, de você ver, a pessoa tem que ser perfeita, a pessoa tem que ter um corpo maravilhoso, tem que. Isso não existe. Uhum. Então, existe para algumas pessoas que conseguiram, mas nem todo mundo é águia, nem todo mundo. Então, isso foi um processo, e eu comecei a entender isso, a me cobrar menos, a Ótimo, ver que perfeito. é assim. Não vou conseguir, de repente, chegar ali naquele momento tão rapidamente, mas foi aos poucos. Era isso que eu ia falar com você, porque é preciso ter paciência. Eu acredito muito nisso e queria saber a tua opinião. Porque se tem um transtorno, né? E para fazer todas, mas ao mesmo tempo a vida não para porque você tem um transtorno. Então você tem que fazer coisas, você quer fazer coisas, você tem projetos, você quer escrever mais poema, ou enfim, você tem um trabalho. E aí, de repente, a paciência, porque você tem que estar vivo antes. Antes de fazer qualquer coisa, você precisa estar vivo. E estar vivo no sentido não de respirar, mas no sentido de pulsar. E de pulsar de uma forma sã. Eu queria saber se você teve essa clareza, se você concorda comigo, porque às vezes as pessoas querem se curar rápido. Ai, nossa, eu tenho isso aqui, mas eu preciso estar bem logo porque tem um monte de coisas me esperando. Você teve essa paciência com você e você reconhece isso como esse sentimento, enfim, como algo importante no processo de uma pessoa que descobre um distúrbio? É muito importante. E eu comecei a valorizar isso mais, a entender, compreender isso mais recentemente, que eu recebi um outro diagnóstico também, que é de autismo, do espectro autista. O meu psiquiatra me explicou na época, que tem pouco tempo isso. Eu fiquei assim, caramba, e agora? E ele me explicou, Rafael, isso é uma coisa que eu nem falo muito para as pessoas. Eu estou falando porque é um programa de educação e eu acho que pode muita gente acabar se identificando com algumas coisas. Sim. E ele falou, Rafael, você, através desse. E colocou a bipolaridade como uma comorbidade. Então ele falou assim, Rafael, a partir desse momento do que você entende do espectro autista, você não tem responsabilidade sobre muita coisa que aconteceu com você. E aí começa uma cobrança menor. Porque muitas vezes o que acontece no meu caso, eu personalizo muita coisa. Então, isso me criou muita dificuldade. O que você quer Inclusive dizer na com fac... personalizar? eu, é como se hoje eu entendo um pouco melhor isso. Mas assim, um exemplo prático. Tô numa, agora estou na faculdade de cinema, né? Já estou na reta final. Mas já Legal.
tranquei faculdade por isso, sabe? Por achar que, não consegui a apresentação tal, então o professor tal não entendeu, e aquilo, sabe, e aquilo ali é comigo, eu não vou conseguir aquilo, ou então tá um assunto ali falando a Daniela, falando com o João do Corujão, aí eu tô ali, já conheço Daniela e João do Corujão, pinto uma terceira pessoa, aí já fico tenso, não sei o que eu vou falar. Às vezes não, mas assim, em alguns momentos. Então eu vou. Ou alguém falou uma coisa que não tem nada a ver necessariamente comigo, e eu já acho que tem. Hoje em dia já consigo ver, porque eu faço um trabalho já com psicólogo há muito tempo. Esse que eu tô, Mas olha, eu vou te desde falar que 2013. muita gente, claro que não estou aqui minimizando o seu diagnóstico de forma nenhuma, mas também você não é definido por ele, né? Tem essa coisa, até Claro! porque eu fiz mestrado em educação e a minha pesquisa foi inclusão em educação das pessoas com deficiência. Legal. Então, você não é o seu diagnóstico, você é muito mais do que uma pessoa com autismo, dentro do espectro autista. E é interessante, assim, perceber quando, na sua fala, né, você falou, eu trago muita coisa para mim. E algo que eu descobri não tem tanto tempo assim, e que é libertador, é que se a pessoa te trata de uma forma, se ela te fala de algum jeito que te incomode, enfim, primeiro isso está, né, dentro de você, você é sensível para isso aí, e segundo, cada um só dá o que tem. Então, assim, como você falou, por isso que eu fiz questão de perguntar, o que é personalizar para você? Porque é tirar do lado pessoal, é ver que aquela pessoa, se ela é grosseira com você, ela é grosseira com o João, ela é grosseira comigo, ela é grosseira, sabe? E não, a gente traz muito pra gente a forma que as pessoas nos tratam. E quando a gente percebe que aquilo é da pessoa, isso aqui é teu, eu não tenho nada a ver com isso, isso é tão libertador. Você já deu alguns passos nessa direção? Sim, e olha que interessante. Hoje, olhando para trás, vendo aquele que eu comentei com você, de alguns amigos dos meus pais que não entendiam, talvez eles não entendessem essa minha dificuldade. Eu ficava fechadão, entendeu? No meu mundo, eu já tinha essa dificuldade social um pouco, então eu ficava no meu mundo trancado. Então eles não entendiam. Vai ver que eles viam o Rafael como uma pessoa antipática, como uma pessoa difícil, como uma pessoa mimada, Sim, alguma coisa sim, assim. sim. Então, talvez uma pessoa que eu encontre que seja fechada, ela tem a história dela, ela tem, né? Não necessariamente aquela coisa que ela existe. Pessoas arrogantes, sim, mas não necessariamente a pessoa é arrogante, ou ela mas ela tem se você chegar ali com jeito, ela tem aquilo. Eu Todo acho que no mundo fundo tem a todos sua nós queremos ser brecha. amados, né? Amados Claro. Mas o que você falou é eu interessante, porque às vezes a pessoa mais fechada, já aconteceu comigo, assim, de eu estar mais na minha, e depois a pessoa me conhecer e falar assim, nossa, eu achava você super metida, super isso. Você falava muito metida, né? Super metida, super isso. Tô vendo que não é nada disso. Mas era porque, assim, apesar de eu ser comunicóloga, de eu estar aqui conversando, de eu adorar conversar, nem sempre eu tô assim, e nem em todo lugar eu tô assim. Isso tem muitos anos, e aí eu peguei isso, eu falei assim, cara, nem toda pessoa que tá fechada, que tá na dela, é arrogante. Pode ser timidez. E eu já vi ao longo da minha vida muito isso acontecer. Então, você teve uma sacação assim maravilhosa. Para terminar, porque infelizmente a gente está no finalzinho do nosso programa, é uma foi rápido, delícia, foi é ótimo, de demais. verdade. Eu queria te perguntar o seguinte: eu comecei falando sobre viver um dia de cada vez. E parece assim, clichê, né? Todo mundo fala. Viver um dia de cada vez, viver um dia de cada vez. Vamos, nesses minutinhos, nesses 5 minutinhos que a gente tem para encerrar, falar um pouquinho disso mais profundamente.
Porque eu acho muito importante a gente falar disso, sabe? A gente vive num momento em que as pessoas estão muito deprimidas, com muita ansiedade, sempre pensando no futuro, no que tem que fazer, no isso, no aquilo, e agora, e como é que vai ser, e quando que eu vou me aposentar. Claro que são preocupações legítimas, mas e quando a gente fala viver um dia de cada vez, muita gente interpreta, então eu vou largar tudo e vou sair por aí. O que é para você isso? Olha, houve uma época que eu estava muito mal, realmente. Tava, achava que, para você ter ideia, quando eu via jornalista na televisão falando sobre emprego, sobre alguma coisa, já me dava uma tensão que eu achava que não era nada, achava que eu não tinha função nenhuma. E uma amiga minha falava, Rafael, vai melhorar, Rose, essa minha amiga. Eu achava que ninguém me entendia. Eu falava, Rose, mas eu não vou melhorar. Não tem jeito. Rafael vai melhorar. Espera, espera. Eu acho que desde a época lá do bullying, das dificuldades, eu fui aprendendo realmente. A gente que passou por algumas experiências, cada um tem as suas, né? Mas de repente eu estou falando alguém que tem uma depressão, que está ouvindo, ou alguma coisa assim, realmente tem que acreditar. Isso a gente aprende até em algumas irmandades. Desde os alcoólicos anônimos, a gente vai aprendendo isso. É, é um dia de cada vez, realmente. É, não tem aquilo na Bíblia, eu acho, cada dia o seu mal. É, 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 você entender que você acorda de um jeito um dia, cumpriu com aquilo que você, com as suas metas. Meu psicólogo fala assim, Rafael, coloca 5 metas do dia. Se você conseguir cumprir 2, tá ótimo. Coloca ele no Ótimo, final. ótimo. Agradece por aquilo que você fez no final do dia. Se você conseguiu cumprir as 5, beleza. Mas se você conseguiu cumprir 2, ótimo. No dia seguinte, mais 5. E vai fazendo em ordem. Então, você planejar o seu dia, você se organizar, você e você vai com essas coisas da organização, eu acho que é um aprendizado mesmo, sabe? É, para o social. Foi isso que foi acontecendo comigo, um aprendizado para eu lidar melhor socialmente com as pessoas, com as situações que a vida apresenta, mostra. Isso eu acho que é o meu um dia de cada vez, sabe? Que perfeito, que perfeito. E é assim, né? Quer dizer, não é tão quanto as pessoas falam, é fácil dizer um dia de cada vez, mas para sair do buraco, para não se estressar. A questão das metas eu achei muito bacana. E se não conseguir atingir nenhuma meta, se perdoar, ser generoso É consigo mesmo, isso, não Daniela, é é isso isso? mesmo. Comemorar as É, pequenas vitórias, porque assim, a gente quer engolir o mundo muitas vezes. E aí pira porque não dá. Pira não simplesmente dá, porque não a dá. gente não é É igual, matemática, assim, não é, dá. a gente não é igual, cada um funciona de uma forma. Eu acho que dialogando também, as diferenças, a gente dialogando um com o outro, e aí até mesmo do transtorno na pandemia eu aprendi muito isso, que eu podia me comunicar virtualmente com os professores. E aí falava, olha, eu estou com essa dificuldade, não sei o quê. Hoje eu vejo professores como aliados. E assim pode ser no dia a dia. Olha, Daniela, está acontecendo isso. Aí você, não, mas eu penso de uma forma um pouco diferente. A gente vai conversando, vai chegando, às vezes, mesmo pensando diferente, com diálogo. Eu acho que a sociedade fica mais saudável. E Sim. isso também é um dia de cada vez, sabe? Você perceber, olha, agora talvez a Daniela não tenha entendido, mas eu agindo aqui, 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 no futuro pode ser que a gente se entenda um pouco melhor. Então, eu acho que isso daí é uma coisa bem bacana de a gente colocar em prática. É difícil, como você falou, e se perdoar. Se perdoar, saber que você vai errar, vai ter dia que você não vai conseguir fazer nada direito, mas isso que você falou é muito importante, se perdoar. Rafael, muito obrigada pela sua entrevista. Foi maravilhoso conversar com você, saber Ah, da obrigado a sua você. vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram, não tenho dúvida disso. É um programa Ah, que bom. riquíssimo, modéstia à parte, porque eu me encanto com as histórias dos meus convidados e a tua história é encantadora, a forma como você
tão novo conseguiu superar um desafio e quando você efetivamente caiu mais lá na frente e também conseguiu superar esse desafio por um novo caminho, de uma outra forma, tendo novos entendimentos, porque eu acho que a vida é isso, né? É a gente ir abrindo a nossa visão, porque se ficar assim, não tem como. Muito obrigada mais uma vez, foi um Obrigado a você prazer pela conversar com oportunidade. você. Adorei, obrigado. Me espera aí, que eu vou conversar com a galera de casa e já volto para a gente conversar, tá bom? E para você que ficou com a gente até agora, saúde, dias felizes e até semana que vem, às 9 horas da noite, nos canais 12 da NET, 10.2 em sinal aberto. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá!